É isso mesmo que você leu na thumb. O Fluminense quer Tiquinho Soares para 2025. A matéria foi escrita no GE. Globo pelo Giba Pérez, o Gustavo Garcia e o Marcelo Neves, porém a notícia, o crédito aqui no GE é de que foi publicado primeiro pelo jornalista Ricardo Mazella, que tem um canal aqui no YouTube, inclusive, transmite também os jogos do Fluminense. Confesso que não achei no Twitter do Mazella essa notícia, então vamos aqui pelo GE. Globo. Antes, deixa eu só avisar para você se inscrever, deixar o like aqui embaixo. E aqui embaixo vai ter, na descrição, um link para votar nos melhores e piores do ano, tá? Um programa especial que a gente vai ter no Jornada KTO 1902. Gol mais bonito, gol mais perdido, melhor jogador, melhor contratação, pior jogador, enfim. Vota aí embaixo, tá? No dia 25 de dezembro vai ter uma live especial no Jornada respondendo e, enfim, trazendo ali os resultados da votação. Vai estar aqui embaixo na descrição, só clicar e votar rapidinho você vota. Vamos falar disso aqui, cara. Tiquinho Soares pegou de surpresa esse ponto, tá? Diz aqui que o Fluminense prioriza a contratação de um centroavante e tem interesse em Tiquinho Soares, que o clube, inclusive, já fez contato inicial com o staff do Tiquinho Soares. Um dos interessados, o Fluminense é um dos interessados na contratação dele, o Santos também quer, e diz aqui a matéria sobre o Santos, de que a diretoria do Peixe fez contato com o staff e deve apresentar uma proposta nos próximos dias, ou seja, a gente tá falando de um jogador que tá aparecendo em mais de um clube, ou seja, já dá para imaginar diretamente de que a diretoria do Peixe fez uma consulta ao staff do jogador, a informação é bem parecida. Dá para imaginar que o Tiquinho está sendo oferecido no mercado, né? Quando muitos times começam a aparecer assim no radar de um monte de times, é porque você provavelmente está vendo uma contratação de um jogador que está sendo oferecido. Não é que todo mundo teve a ideia ao mesmo tempo. O Tiquinho Soares tem contrato com o Botafogo até 2026, tá? Eu vou continuar lendo a matéria aqui do Fluminense, que tem mais informações, mas a informação que eu tinha era que entre luvas e salário, o Tiquinho custava mais de R$1 milhão para o Botafogo. Tá? Então, assim, o Fluminense tem essa bala na agulha. Inclusive tem mais informações aqui sobre o Tiquinho já, mas vamos lá. O Fluminense fez o contato inicial, ainda não existe uma negociação diretamente com o Botafogo, porque como eu falei, tem contrato com o Botafogo. Aqui diz que o interesse foi publicado primeiro pelo Ricardo Mazella e que com a negociação em curso para emprestar o John Kennedy, o Fluminense quer um atacante, priorizou essa posição, já demonstrou interesse no Verratti após ele ter sido oferecido ao scout do Fluminense, mas a negociação não avançou porque o Vasco não demonstrou interesse em vender. E aí, confirma que inclusive o GE também publicando de que foi oferecido o Renato Kaiser, diz que não houve interesse na contratação naquele momento, e nesse momento não existe negociação, aí só a respeito da apuração deles, mas sim, inclusive teve uma reunião essa semana, estou tentando apurar os bastidores dessa reunião, que iria acontecer nessa semana para poder definir. O Fluminense sim tinha em curso, o Renato Kaiser já estava começando a passar valores e tal também, enfim. Então pode ser que tenha dado para trás, mas o fato é esse. Houve contato, não só essa de um mês, inclusive essa de um mês atrás, não foi nem que o Fluminense não houve interesse, foi que o Fluminense, no nome do Renato Kaiser, o Fluminense pediu para esperar acabar o campeonato, para poder negociar. Mas voltando ao Tiquinho, tá? E só para deixar claro, quando de informação do Renato Kaiser, o Renato Kaiser mais um, tá? O Fluminense traria 2 atacantes, então uma coisa do Tiquinho, ou do Verratti, ou do Richarlison não inviabilizaria essa contratação. Mas tô tentando apurar ainda os bastidores, domingo é um pouco mais complicado, né? Amanhã a gente traz novidades. Mas vamos lá, voltando ao Tiquinho Soares, tá? Primeira coisa que expõe é o seguinte, a falta de ideias, a falta de um mínimo de criatividade do Fluminense. E é por isso que aí na thumb tava a foto de uma pessoa que talvez você não conheça, que é o Ricardo Correia, que é chefe do scout do Fluminense. Porque, de fato, às vezes a gente é um pouco injusto aqui. Porque a gente bate no Mário Bittencourt e no presidente do Fluminense. A gente bate na direção de futebol e no Paulo Angione. A gente bate no cargo e bate nominalmente. E no scout, por várias vezes a gente bate no scout, né, no departamento do scout, mas não bate, entre aspas, quando eu falo bate, bater e elogiar também, né? A gente não
faz isso com o Ricardo Corrêa, que tem nome, é o chefe do scout do Fluminense já há um bom tempo. Eu achei útil falar isso porque é dele que parte a boa parte das negociações. Então, acho que é interessante que a gente também trate aqui, até por uma questão de equidade. Sobre o Tiquinho Soares, já mostra isso. É um jogador que, na temporada de 2022, quando chegou ao Botafogo vindo do Olympiacos, já tinha sido oferecido ao Fluminense antes disso, se eu não me engano, lá em 2020, 2021, quando ele ainda tinha saído de Portugal, tinha feito bastante sucesso lá no Porto, foi oferecido, o Fluminense não quis, não sei se por falta de dinheiro ou por falta de vontade na época. Ele passa pelo Olympiacos, faz um bom ano, uma boa temporada em 21-22, e na temporada 22-23 ele vem logo no início, vem pro Botafogo. No Botafogo, na reta final de 22, ele até vai bem, uma média ali de uma participação em gol a cada 2 jogos, dá um up naquele Botafogo do segundo turno, que quase vai para a Libertadores, é uma ótima reação do Botafogo. E em 2023, ele se destaca como o artilheiro do Botafogo em muito tempo, numa temporada só, fazendo 29 gols em 54 jogos. É uma média excepcional, foram 36 participações em gols em 54 jogos. Foi, sem dúvida nenhuma, um ano quase igual ao do Germancano. Não chega ao nível de 40 e tantos gols igual o Cano fez, mas foi um ano de um jogador muito decisivo, um jogador que ficou marcado no ano de 2023 pelo pênalti perdido contra o Palmeiras quando o jogo estava 3-1 e o Botafogo depois leva a virada para 4-3 e ali inicia a derrocada para perder o Brasileirão. Se o Fluminense traz o Tiquinho Soares, ou quisesse o Tiquinho Soares, no final de 2023, teria um parâmetro, uma semelhança com o Germancano, quando veio para o Fluminense no início de 2022. Por quê? Porque era um jogador que estava vindo de um rival e que tinha feito um grande ano, o Germancano faz bons anos no Vasco, mas que estava marcado como pipoqueiro, estava com uma etiqueta colada nele. O Germancano pelo pênalti, principalmente contra o Guarani, na Série B pelo Vasco, e o Tiquinho por esse pênalti contra o Palmeiras. Então o Fluminense estaria contratando o Tiquinho Soares do ano passado para esse ano como uma aposta de pegar um jogador que está sendo criticado, mas que mostrou uma boa valência. O problema é que veio esse ano e o Tiquinho, apesar de jogar 53 jogos no ano, ou seja, não dá para considerar que o Tiquinho ficou muito tempo lesionado e não sei o que. Não, ele jogou 53 jogos. Quem joga 53 jogos teve chance o ano inteiro. Na maioria das vezes, ele foi metade no banco, metade titular. São 23 jogos como titular e apenas... 30 jogos como titular e apenas 8 gols. E 23 jogos entrando no segundo tempo, né, ou entrando no decorrer do jogo, só 1 gol. Ele tem 9 gols na temporada. E aí, quando você vai ver a distribuição desses gols do Tiquinho, apesar de ter um número alto de assistências, são 8, você vai ver a distribuição, são todos eles até abril. Né? 5 desses 8 gols até abril. Depois de lá pra cá tem 2 em julho e só 1 em outubro. Resumindo, de agosto pra cá, o Tiquinho Soares fez 1 gol. Porque ele virou reserva do Igor Jesus. E até conversei essa semana, por curiosidade, não tinha nada a ver com isso, conversei com alguns colegas botafoguenses, falei, cara, e o Tiquinho, cara? Ele é ídolo lá ainda? Como é que tá? Ele é a torcida ama? Ele falou, cara, é ídolo, a torcida chia um pouquinho e tal, mas assim, é um ídolo que não é mais referência dentro de campo. Então, assim, o Fluminense está trazendo um cara que hoje tem um preço bem alto, se tá tentando, né? Um cara que tem um preço bem alto, um cara que não fez um bom ano de 2024, apesar de ter números até melhores do que outros que estão sendo sondados pelo Fluminense, e essa contratação me deixa muito intrigado. Qual é o objetivo dessa tentativa do Fluminense? Por sinal, um outro objetivo também, que é descobrir o que o Botafogo pensa disso. Porque acho difícil que um rival querendo um jogador... o Botafogo libere de graça pro Fluminense. Tem a questão também de que muitos jogadores do Botafogo estão saindo nessa virada de temporada. Mas não acredito que o Tiquinho Soares seja um dos jogadores que o Botafogo vê tanto valor de venda. O salário é alto e aí não tá fechando esse quebra-cabeça. Vou tentar apurar sobre isso, até agora só o que saiu de matéria mesmo nos outros veículos, mas a gente traz aqui para te atualizar. O Fluminense também tentou o Verratti. E aí, no caso do Verratti, me pareceu só uma coisa muito de oferecimento de empresário também. Essa do Tiquinho pode ter sido só empresário oferecendo e o Fluminense manifestou um pouco mais de interesse. Mas confesso que ainda não vejo esse quebra-cabeça se montando
Vamos ver se nas apurações a gente descobre coisas que façam mais sentido. Tamo junto, até a próxima. Não esquece do like e da votação aqui embaixo. Valeu!